É, aquele vídeo do Peter acabou com minha noite. Eu já tô com um monte de coisa na cabeça, com um monte de problema. E, e aí são 4 da manhã, eu preciso acordar cedo pra dar aula. E amanhã eu vou ter um dia cheíssimo. Mas como eu sei que eu não vou conseguir dormir, eu vou fazer uma coisa que eu tô querendo fazer há muito, muito tempo, que é compartilhar essa entrevista. E aí é claro que vai demorar, porque assim, eu vou ter que passar por todas as partes dela e fazer meus comentários, mas é porque eu acho oportuno que hoje, depois de eu ter visto aquela baboseira do Peter, é, a gente deu ouvidos a alguém que merecia ser escutada quando eu tava falando. Eu tava enganado, eu achava que eu tava apaixonado por essa mulher e, na verdade, eu amo essa mulher perdidamente. E ela não tá nem viva mais, olha que coisa. Olha como a gente pode se apaixonar e amar as pessoas atemporalmente, inclusive depois que elas já não estão mais aqui entre nós. Pergunta pro seu pai, ou pro seu avô, pro seu pai, acho que você não é tão velho assim, se ele assistiu Um Príncipe em Nova York com Ed Murphy. O, o, o leal escudeiro do Ed Murphy, Príncipe em Nova York, era um guarda-costa que ele tinha, e quem fazia esse personagem era esse cara. Não tinha a menor ideia disso. Aparentemente ele foi o Anjo Soares por um tempo e ele entrevistou Sinead O'Connor, que merecia ser escutada quando ela estava falando. E aí existe o mainstream, existe as vozes patrocinadas que aparecem constantemente, e aí elas vão gerando consenso, porque elas vão todas patrocinadas falando a mesma coisa, até que todo mundo acredita naquilo que essas pessoas patrocinadas dizem, e a verdade ela fica esquecida. E às vezes aparece uma pessoa que ousa dizer a verdade e ela fica falando sozinha. Aí o povo olha pra ela e vê que ela é bipolar, que ela tem uns ataques de estresse. E aí você fala, pô, essa mulher é louca. O que vocês estão escutando o que ela tá falando? Sean Conner. Please welcome Sinead O'Connor. Yes. I'm sure everybody has heard about this thing, and sometimes we get distorted views and misquotes. Why don't you explain why you don't want to go tomorrow? And it's not too late for me to get some tuxes and go, you know. I'll take you. I'd go if I went with you. Good night. Por que você não quer ir na premiação de música? Eu acho que é americana. Por que você não quer ir? Ela falou, não, se for com você eu vou. Ah, então acabou o programa, não tem que conversar. Well, first of all, I want to point out that it's not just the Grammys that have pulled out of the English awards as É o Grammy. well, the English equivalent. The reason that I wanted to pull out was because I believe very much that the music industry as a whole operates mainly, it's concerned mainly with material success, and a lot of artists I think, are responsible for encouraging the belief among people that material success will make them happy. Meu Deus, se tivessem escutado essa mulher. O Grammy, o EMA, que é o equivalente ao Grammy, eu esqueci qual que é de que lugar, mas assim, ela recusou um Grammy, comparecer lá. E depois aceitou e fez o que ela fez, aprontou o que ela aprontou, aquela travessura. Eu acho que isso daqui foi antes dela rasgar a carta do Papa ainda. E por que você não quer ir? Na verdade, porque embora ela seja música, profissional da música, ela acha que a indústria da música ela está focada somente em material success, sucesso material. E aí ela, como só prega sucesso material, ela permeia as pessoas, as crianças, adolescentes que estão vivendo e sendo inspirados pela música que está tocando, a acharem que tudo que você precisa ter na vida é conseguir sucesso material, é quantos discos você vende, ou quanto a Whitney Houston ganhou de dinheiro, ou quanto a Mariah Carey ganhou de dinheiro. E aí todo mundo que está crescendo nessa geração fala, cara, eu não vou estudar para ser igual meu professor, um fudido, arrombado, eu vou virar celebridade, eu vou aprender a cantar. E aí não basta ser um bom cantor, você tem que ter um disco de platina duplo, de ouro, não sei das quantas. É, e aí o seu sucesso é medido por quanto dinheiro você tem, e eles estão fazendo isso com crianças, com adolescentes, e olha que desgraça que está acontecendo.
E olha o que a nossa sociedade virou. A indústria da música colapsou, porque hoje ninguém vende milhões de cópias de LP, de CD. E onde está o dinheiro agora? Está em TikTok, OnlyFans, está e aí você fala, você olha para as crianças, para os adolescentes de hoje, eles estão falando, vou estudar para ser um fudido igual meu professor. Eu vou ser. Toda hora que eu falo isso, eu sinto mal-estar, porque eu penso no Anderson, meu Deus. É, Perdão, Anderson, tô com saudade de conversar com você. Mas as pessoas falam, não quero, eu quero ser rico. E onde que tá o dinheiro? É TikTok. E aí, assim, você se humilha todos os dias, cospe na sua dignidade todos os dias, grava um vídeo de NPC, grava um vídeo de... Não procura isso no Google, não, pelo amor de Deus. Por quê? Porque isso dá grana. E a gente só acha que grana, ter muito dinheiro é sucesso na vida porque a gente acreditou nos nossos pais, nos nossos avós, porque a gente acredita nos nossos vizinhos. E essa mulher aqui, que eu amo, ela estava gritando em 1991. Gente, a indústria da música está colocando na cabeça de vocês que é dinheiro que traz felicidade e é por dinheiro que você mede sucesso, e não é. I think one of the ways that the industry encourages commercial success and materiality is by having award ceremonies which very much honour those who have achieved material success rather than people who've told the truth or who've done anything to pass information to people or to inspire people or to, just... A razão pelas quais as gravadoras elas criam esse awards, né, Grammy ou qualquer outro, é para recompensar, premiar as pessoas que atingiram sucesso material. E não para premiar aquelas pessoas que passaram uma mensagem bacana para as pessoas, que inspiraram pessoas a outras coisas. Então, assim, a música que está inspirando, a música que está salvando vida, a música que está fazendo as pessoas se emocionarem, ela não vale tanto aquela que mais vendeu, que gerou mais dinheiro. E ela discorda que todos os músicos, colegas de trabalho de gravadora, devam se estapear para ver quem é que vende mais, para ver quem é que vai ganhar a porra daquela taça. E o que os atores estão fazendo hoje? Se estapeando para ganhar o Oscar. Às vezes, literalmente, Will Smith. Aí, na brincadeira. be truthful about anything, you know what I mean? Tem que ser você. Em 1991, essa mulher que eu amo tava falando, não seja um personagem, seja você. Ela tava tentando ser ela mesma. Ela que, por inúmeros abusos, acredito eu, que queria matar os traços de feminilidade que a faziam parecer frágil e abusável e, e seduzente através de sinais que ela não queria mandar. I don't know if that makes sense. That makes sense, because I guess in the past, there have been people like Jimi Hendrix and Bob Dylan who probably had never received Grammys. Well, that's true. Ele fala de dois caras que nunca receberam Grammys e ela é Bob maravilhosa. Dylan, I think, received a Grammy for a good vocal performance. Olha esse sorriso. Bob Dylan ganhou um prêmio por vocal performance, por canto, e o cara canta mal pra caralho. Não sou eu que tô falando, as pessoas que entendem de música. Porque eu falei sobre essa entrevista com vários amigos meus músicos, e eu falei assim, Bob Dylan canta bem? Não, o cara canta mal pra caralho. Então não era só impressão minha? Não, tecnicamente ele é horroroso. Mas ele tem presença de palco, ele tem uma série de outras coisas. É muito legal conversar com quem manja muito de música, porque assim, na minha adolescência eu tinha um cara que eu achava diferente de todos os outros, Eric Clapton, e eu falava, cara, esse cara tem técnica foda. E aí eu precisei do Guilherme para me provar e me mostrar na música dele, nas músicas que eu mais admirava, que ele não tem técnica e capacidade e fodência, ele tem harmonia, melodia, ele conquista as pessoas pelos sentimentos que ele inspira. Eu acho que, de acordo com o Sinéad O'Connor, o Eric Clapton, ele merece muito mais discos por aquilo que ele causa nas pessoas, com menos técnica, do que aquele cara que vendeu mais discos. Ela dá risada do Bob Dylan falando que ele canta mal. Which doesn't make any sense to me, or doesn't make any sense Isso não faz o menor sentido pra mim. to me. Well, exactly like Bob Dylan saying, you know. I mean, he's Eu- brilliant, you know. I mean, he should receive Grammys for being brilliant and for speaking the truth and for fighting. Ele é brilhante e ele merecia ganhar Grammys por falar a verdade e por For the lutar things that he fought for, you know. The same as Ice pelas coisas que ele Cube lutou. should, the same as Van Morrison should, people like that. And John Lennon has to die like, before he gets a Grammy, you know. Aren't there some rappers Lennon teve que morrer antes de ganhar o that aren't Grammy. even going to go tomorrow night or something? Apparently, the Rush management apparently have pulled their people out. Yeah. So, The question in a lot of minds is probably, because, you know, you and I did the MTV Awards together, and you went to the AMAs. Why those and not this one? well, first of all, I went to the AM.
Aqui ele fala assim: você não aceitou o Grammy, mas você aceitou ir até lá nos Estados Unidos para ver o EMA, que é o equivalente, né? Is purely to confirm everything that I've been thinking. Anyway, I've been thinking Eu só fui lá para confirmar aquilo que eu realmente acreditava, e era realmente aquilo que eu about acreditava. this for a long time before that, and I wanted to go there and see. I wanted to know whether, in the light of there being a world war happening, which is happening because we as a race are concerned with material success rather than each other. We don't love each other. We don't care about each other. We kill each other. We allow each other to starve to death. Eu queria traduzir tudo isso, mas eu não vou conseguir e passar tudo que, que ela fala, com a intensidade que ela fala. Eu fui lá para ver, porque, assim, eu fui no EMA, American Music Awards, eu acho que é isso, equivalente ao Grammy. E eu fui, e a gente tá no meio de uma guerra. Em 89, que estava acontecendo? Guerra do Iraque, depois Guerra do Golfo. Tava tendo bombardeio no Kuwait aqui nessa época, se não me engano. Brisei agora, não lembro exatamente. E aí ela fala, eu queria ver como as pessoas agiriam porque a gente está tendo guerra. Por que que a gente está tendo guerra? Porque a gente é ambicioso. Por quê? Porque a gente quer mais dinheiro, mais sucesso material. E para ter sucesso material, a gente mata o outro, a gente estupra o outro, a gente humilha o outro, a gente machuca o outro e foda-se tudo. O que importa é dinheiro. E por que que o Putin invadiu a Ucrânia, além de né, para ver o que que o Biden tinha para mostrar para ele, por toda a riqueza e toda aquela saída para o mar, é a coleta dos impostos e a decisão de como que aquela riqueza vai ser usada. É por isso que as guerras acontecem. E aí, quando você tem. Bom, ela vai falar. That's, we censor each other. We rape each other. We beat each other up. We abuse our children in Por sucesso material, a gente faz tudo isso que ela está dizendo aqui, que, né? every way possible. You know what I mean? So, in the light of there being a world war, which I think is happening because of all of those things, I wanted to see if any artists would say anything when they had the platform. E no meio de tudo isso, né, com essa gana por sucesso material que faz a gente se estuprar, abusar de crianças, você vê que ela é ativista em ao longo de toda a vida dela. E ela fala, eu queria ver o que cada um daqueles artistas, cada um daqueles cantores, cada uma daquelas pessoas ali faria quando elas finalmente fossem dadas o palco. Porque, assim, não estamos numa época em que Google exista, não estamos numa época em que Orkut exista, não estamos numa época em que ICQ exista. A gente não está numa época de internet em que todo mundo pode livremente falar o que quer e deixar registrado para a história. E lá, os músicos, eles eram fantoches de gravadoras, mas a transmissão do EMA era ao vivo. E qualquer pessoa que pegasse o microfone poderia falar qualquer coisa que quisesse e estaria falando para o mundo. E ela foi lá para ver. Eu quero escutar todo mundo nessa festa de gala e eu quero ver quem é que vai aproveitar a oportunidade que tem para falar, para dizer aquilo que de fato pensa, sente, e para ver quem é que não está indignado com essa guerra acontecendo com os Estados Unidos invadindo o Oriente Médio, matando a porra toda, só para sair com o óleo de graça para os caras terem caminhonetes que fazem 1 km por litro de diesel. Ela não fala tudo isso. São comentários meus. About the war and about how tragic it was, and nobody said a word other than Mas, porra, foi trágico. Ninguém disse absolutamente nada. E peace in the Middle East, but I don't know what that means when you're dressed in a suit that's made out of the American flag. E aqui ela dá uma alfinetada que tem uma saída meio que cômica porque ela é trágica. E ninguém no EMA disse absolutamente nada. Que seria uma festa do Oscar da música. Nenhum artista disse absolutamente nada que não fosse, no máximo, paz do Oriente Médio. E eu não sei que caralhos isso significa quando ela tá usando uma bandeira dos Estados Unidos. E quem estava invadindo o Oriente Médio? Por que é que existia guerra no Oriente Médio? You know what I mean? So I wanted to base. Kind of like this. Isso foi um alívio cômico. Well, there's one thing that must be pointed out that it's very easy, and a lot of people have done this. I don't have any problem with America or with American people, and it's simply a lie for anybody to say that I do. If I did, I wouldn't. Olha que engraçada, ela é britânica e ela está dizendo, então, eu queria que vocês entendessem que eu não tenho absolutamente nada contra os Estados Unidos e contra o povo americano, assim como eu não tenho absolutamente nada contra russos civis, eu não tenho nada contra ucranianos civis, eu não tenho nada contra japoneses e coreanos civis, eu não tenho... E você não julga as pessoas de um país pelo que seus líderes fazem, e se você acha que você pode xingar e odiar um chinês pelo que o líder deles faz, então você tem que ser xingado e espancado por tudo que o Lula e o Bolsonaro fazem. Pense aí se você acha justo que isso aconteça.
live in this country and I'd hardly even be sitting here speaking to anybody. But the fact is that I don't agree with segregation of any kind, whether it's in music or Eu não tenho nada contra vocês aqui, porque ela está nos Estados Unidos aí, e ela fala, o que eu tenho contra é a segregação. Nós somos todos iguais, não importa, não importa de que etnia, não importa de que partido, não importa de que orientação sexual, nós somos todos seres humanos, a gente só quer pagar boleto e viver em paz com as pessoas que a gente ama, da melhor forma possível. Alguns estão tão iludidos e fascinados pelo que ela porque seguiram a indústria da música e seguiram o TikTok e o Instagram e estão tão fascinados com o sucesso material que estão causando essa porra toda aí. whether it's to do with nationalism or patriotism of any kind. I believe in Não acredito em nacionalismo, eu não acredito em patriotismo em caso de guerra, deserte. Não seja otário de morrer pelo lado do bem, não seja otário. A não ser que, no final, ela vai dar um motivo pelo qual você pode dar sua vida. E aí você vai entender o quanto Peter fala groselha. having a sense of pride in your country and where you're from, but I believe in the human race. I don't believe in Você pode até ter orgulho do país de onde você nasceu. Eu morro de orgulho do Brasil. Eu amo esse lugar e não sairia daqui. Mas sections of it or sections of music. I believe in art. Mas eu não acredito em segregação, eu não acredito em divisão, e a palavra que ela falou, esqueci agora. You know what I mean? I don't believe in segregation of any kind. So, basically, I went to the American Music Awards because I wanted to see whether anybody would have the guts to say anything. Eu fui ver o American Awards porque eu queria ver se alguém ia falar alguma coisa. Ninguém falou porra nenhuma. E o que eu vou fazer no Grêmio? Quero. Like how tragic it is that the war is on and nobody did. So that's when I decided that I didn't want to be part of the whole thing. Eu não quero fazer parte dessa indústria da música. Eu não vou em casamentos porque eu não acredito com a premissa do que o casamento significa. Eu não acho que dois adolescentes possam fazer um juramento que vai ser cumprido por alguém que eles ainda não se tornaram. Eu me sinto mal-estar. Se o casamento fosse outra coisa e não tivesse aquelas falas até que a morte nos separe, eu estaria mais confortável de testemunhar e dizer que eu concordo com o que está acontecendo. Não teria problema nenhum com a cerimônia, só se as palavras fossem diferentes, se o contrato fosse diferente, porque se ele já começa mentiroso, para mim ele é hipócrita. Mas assim, eu não tenho o direito de, com a minha perspectiva, querer influenciar a maneira como você enxerga o casamento. Eu sou só um louco, alienado, falando. And what do you think about the positive efforts that have come out of the music industry, like E os esforços positivos dentro do cinema musical? the We Are the World thing? We are the world. Michael Jackson reuniu um monte de cantores extremamente famosos e cantou pela paz. Ele cantou pela paz dizendo: nós somos um só, nós somos o mundo, nós somos as crianças e a gente tem que fazer isso daqui um lugar melhor. And Live Aid, things like I that. think that's brilliant. I think that on the part of the artists that were involved, it was brilliant. But if you look at Foi brilhante, da parte dos artistas que estavam envolvidos foi brilhante, mas the olha, record companies and how they behaved when all that was going on, record companies were putting adverts out in newspapers saying, buy this record as seen on the Nelson Mandela Show or as seen. mas aí vai a indústria da música e faz propaganda dessa iniciativa e fala: compre esse disco, compre esse disco, compre esse disco, porque é um sucesso, tá todo mundo comprando, o disco do Mandela também, o show do Mandela também, e tudo isso para quê? Para sucesso material. E quanto desse dinheiro foi para as crianças que estavam sofrendo no Oriente Médio? Quanto desse dinheiro foi para realmente unir o mundo? Não foi para a indústria da música. E os músicos que foram todos voluntários lá, não ganharam cachê e não necessariamente esse dinheiro todo resolveu o problema da guerra, não parou os Estados Unidos de fazer tudo o que eles fizeram nessa época que gerou esse sentimento que eles estão colhendo hoje. On Live Aid, using the whole thing for promotion, which is disgraceful. Using it to make money. É disgraceful. Uma palavra poderosa. É disgraceful. É desgracento você usar um sentimento bom como o do Michael Jackson com todos os convidados dele para fazer dinheiro For themselves, para I don't know how eles. much of it went to the famine relief, Yeah. Quanto desse dinheiro foi para o alívio da fome? This has become an international issue with you. Isn't there a DJ that said, in England, who said you should be spanked or something? Esse negócio ele ficou internacional. Não teve um DJ aí que falou que você tinha que ser estapeada na bunda? Spanked. There's a Can you guy- give me his number in case y'all work? Pode me dar o número dele que, assim, se rolar I'd like to do the spanking. se ele quiser realmente te espancar, eu posso ser o funcionário dele e fazer isso. E foi pesado, pra época talvez não, porque não tinha essa nojeira do politicamente correto e do cuidado com tudo ofensivo. Existia mais espaço para brincadeira. I like it.
Adorei. Cara, ela é muito pra frente. As meninas de 91, elas não eram desse jeito, não, tá? E eu tava lá. Eu tava lá e eu sei, as meninas de 91, elas não eram desse jeito aí, não. I was going to ask you if you would actually. Yeah. Eu ia te pedir se você faria isso. Eu ia te perguntar se você faria Yeah, isso. let's get busy. Let's What are really you get doing busy. later on? O que você tá fazendo mais tarde? Não precisa ser o DJ. A gente só vai dar um jeito aí de me dar os tapas depois. O cara fica sem graça. Who is this guy? Is he? Don't avoid the issue. Que isso, cara? Are you avoiding the issue? Você tá evitando o assunto? Você tá querendo fugir da conversa? I'm not gonna avoid this issue. I just want to give you your time now, and I'll give you my time later. Não, eu tô te dando uma vez agora e eu vou ter a minha depois. There's this DJ called Jonathan King. Ela tem os mesmos tiques que eu tenho. Ela não consegue parar de tocar o rosto dela, não consegue parar de tocar compulsivamente. He's the producer of the English equivalent to the Grammys, which is called BPI Awards, and he was very upset at the fact that I refused to accept the British award for Best International Female. And what he did was he showed a video of Whitney Houston singing the American national anthem, and this was supposed to insult me. He did an interview recently with Music Week and Billboard where he said that I needed to be taught some manners and that artists in general shouldn't be allowed to become bad-mannered, that they should receive a good spanking. Just as a parent spanks a child, he said Sinead O'Connor should be spanked for being so bad-mannered. So, yeah. O que rolou é que esse cara, ele não era só um DJ, ele era o dono da porra toda da gravadora e ele tava organizando um show que seria o equivalente lá do Grammy no país dela, na região dela, e ele convidou como destaque feminino dentro da música, e ela falou que não aceito premiação, porque eu acho isso uma coisa capitalista safada, eu não quero fazer parte disso, e o cara, ele ficou possesso, por quê? Porque dono psicopata de gravadora não sabe receber não. Os caras são deuses né, da geração deles. O cara não sabe receber não. Como que você me diz um não? E ele foi lá e mandou uma foto da Whitney Houston cantando no EMA, cantando o hino nacional. E aí, pra quê? Pra constrangê-la. E aí ele diz, ela não tem respeito, ela não tem modos, não tem manner, não tem etiqueta. E alguém deveria ensinar a educação pra essa menina como um pai amoroso que bate na filha. Olha como esse cara tem um pensamento arrombado e não vendeu. Como um pai amoroso espanca uma criança, ela também deveria ser espancada. I know all this must get to you because I know negative stuff about me seems to surface and get to me quicker than positive response. It seems like people who like you never write or anything like that, you know. But I hope Aqui ele já tá falando, porra, tem aqueles 100 comentários te elogiando, mas tem aquele hate, que merda, né? Isso daí é o que afeta. you know there are a lot of people that support you. There was a wonderful article Tem um in monte the New de York gente Times. There was something que te in Time apoia. magazine, and there are a lot of people who not only support you but support your right. I think that Tem muita gente que apoia o seu direito de você não querer comparecer nessas coisas. É que tem umas poucas pessoas julgando que causam um peso there are muito a lot of grande. people. At the end of the day, like what have I said? What I've said is that I believe that the human race is concerned mostly with money, and you know that we are concerned more about money than we are about each other. Like at the end of the day, that's what I've said, and I think A única coisa que eu disse, no fim das contas, foi que a gente, como humanidade, está preocupado com o dinheiro. Foi a única coisa que eu falei. that probably every person in this room and on the planet agrees with that. That money basically is the cause of every sort of problem that we see happening in E talvez vocês concordem comigo que dinheiro, nesse mundo, é a causa de todo tipo de sofrimento de problema, hoje em dia. Hoje em dia, quer dizer, na época dela, e hoje também, nosso mundo seria muito menos arrombado se cada um quisesse para si, deixasse de querer para si todo o dinheiro do mundo, que é o que está acontecendo. the universe. And I think what people disagree with and have the problem with is when the media give the impression that I'm some sort of anti-American. And I don't know where they get it from or where, you know, they draw the whole thing from. Agora, de onde que os caras pegaram o meu discurso de ser anticapitalista na música e aí como que de repente eu virei anti-americana? Isso foi uma brisada da mídia. Os caras estão viajando. But you know, it's the very people that I'm talking about, the very people that are responsible for being so greedy and for encouraging the whole thing. They're the ones that have the problem. You know what I mean? I don't think that it's actual real people. You know. The people you've come in contact with, other than this DJ there, how about DJs here? How about musicians? How has the industry responded to you? I wouldn't say that it's responded enormously favourably to me because I'm criticising it. You know what I mean? I think if there's one thing I fail to point out is that there are a lot of people involved in the industry who are not greedy and who are not in it simply to make money and use people. But I'd say that 80% are, you know, and the 80% that are, of course, have been very vociferous in their disagreement with me and how they're very patronising, of course, and how, you know, who am I to talk since I've only had one hit record and even that was written by Prince and I only have it, the only reason I'm in the music business is because I have a shaved head, that kind of thing. You know, that's basically the response from people. There hasn't been an awful lot of support from people within the industry, no. Did you
Eu vou passar aqui, porque senão a gente vai ficar a noite inteira aqui, mas ela basicamente diz que ela não teve massivo apoio, mas ela também não ficou desamparada de tudo, porque tem uma galera na música da indústria da música que não está preocupada só em grana, e ela encontrou conforto com essas pessoas, só que a imensa maioria das pessoas é isso que quer, e foda-se, e tá tudo bem. See the show the night Sting was on? No, I didn't. He said, I'm going to get you a tape of that. When you're feeling down, you have to watch that. I heard that saying. I got a letter from Raquel Welch as well, which is great. I'll send that to my dad because he really fancies her, so that'll be good. Yeah. Nothing happens, you know. I'll have a laugh. Will you tell him to mail it to you? No, I've said that if I win, I won't accept it, and I wouldn't want it. I wouldn't want it near me. I wouldn't. It's, as far as I'm concerned, it represents everything that I despise about the music industry. What people don't really understand is that when you stand on stage, for example, singing, there's one of you and there's 5,000 or however many people in the audience. Eu vou pular essa parte do Prince, e isso aqui que ela fala é muito bonito. What people don't really understand is that when you stand on stage, for example, singing, there's one of you and there's 5,000 or however many people in the audience, and whatever it is that you're giving out to people, they're giving back to you, you're getting it back 5,000 times, and that's worth an awful lot more to me than a piece of metal is, you know what I mean? So I don't want anything to do with that aspect of things. You know, it's not really why I'm doing what I'm doing, you know? Isso me emociona. Caralho, isso me emociona demais. Você fazendo um vídeo de NPC no TikTok, porque eu de vez em quando vejo que os jovenzinhos estão fazendo pra me sentir jovem, e aí eu me sinto velho, porque eu falo, puta que pariu, minha geração realmente passou. O pessoal da música, da indústria da música só pensa em dinheiro. Se você faz um show para 5.000 pessoas, você canta com a sua alma, e aí você manda a música e o sentimento para as pessoas, e as pessoas que estão escutando, elas recebem aquilo e elas mandam de volta para você. Vocês não têm ideia do que é você emanar uma energia e receber essa energia toda de volta, e isso é muito, muito, muito mais foda, e indescritível e incomparável com uma estatueta de metal, que é uma bosta, que só mostra que todo mundo está preocupado com a grana. Então, quando eu recebo feedback do tipo, pô, o teu canal tinha visualização pra caramba na época da BDO, por que você não volta a fazer esse conteúdo? É por causa disso. É porque antes de conhecer a Celinha aqui, eu já era essa pessoa que concorda com tudo que ela fala. Que pra mim, se eu tiver que fazer igual aquele seriado que eu ainda não lembrei o nome da porra do seriado, mas não começa com um cara jogando o cara ou coroa e se ele ganhava dinheiro, e se ele perdia, ele tinha que levar uma porrada na cara. TikTok é isso. Sou preconceituoso, foda-se. É, quando você faz pelo dinheiro, você vende a sua dignidade, você se torna um personagem, você se humilha. E aí você vê as suas métricas e fala, eu sou um vencedor, mas tem um cara que tem mais view do que eu, então eu sou um perdedor. E aí você vive angustiado porque nunca tá bom. E talvez você não saiba o que é fazer um vídeo e ter 115 visualizações e vir no seu inbox 2 depoimentos e uma pessoa dizendo que o vídeo foi transformador para a vida dela. Vocês não têm noção do que é participar da transformação e da evolução de pessoas. E o quanto é gostoso ver pessoas tendo uma chama, uma pequena chama, uma faísca acesa, e aí ela começa a se alimentar de outras fontes, e aí ela cresce e me supera e desabrocha, e participar desse processo é uma coisa que não tem preço, é uma coisa que vai durar muito mais do que eu aqui nessa terra, se os caras não tacar as bombas tudo, explodir a porra toda. É isso que ela tá dizendo. Que as pessoas mais ricas do mundo talvez não tenham ideia das coisas que ela já sentiu e já viveu, porque ela não estava fazendo pelo cachê, ela não estava fazendo pela grana, ela estava fazendo pela música quando ela fazia, e era simplesmente muito foda, muito foda. Yeah. I was talking to you once, and you said something, and I started to ask you then more about it because it kind of stayed with me. We were talking about somebody's response to you was, if you're so unhappy, why don't you quit and go home? MC Hammer's response. And your response to me when we were discussing it is you said, maybe I will. Sometimes, does it get you down? Sometimes you want to quit and just go Yeah, it does. It's very difficult. It does get me down. I mean, you know, there are things that I really like, but this kind of thing, it's not easy to be the butt of an awful lot of venom and hatred that gets directed at you merely because you've said that you're sorry over the fact that there's a war happening, you know, and that you'd like to do something about it. You know what I mean? There are millions and millions of people who feel exactly the same as I do. If you forget that I'm in any way a public figure, you know, there are billions of people who feel exactly the same as I do, and they don't have the opportunity to say how they feel, and people like us do, and we should do as far as I'm concerned. But it's very, very difficult just as a 24-year-old girl, like, to be the butt, as I said, of such an enormous amount of hatred and venom and personal abuse. You know what I mean? Cara, pesada. E olha que eu já vi isso aqui várias vezes. E ela fala, olha, é foda, porque tem gente que fala, por que, se você está tão insatisfeito com a indústria da música, por que você não vai fazer outra coisa? Se você está tão insatisfeito com o Diablo, por que você não compra outro jogo? Né? Assim, do tipo, não tá bom pra você, vaza, vai fazer outra coisa. E ela fala, cara, é muito
triste receber todo o ódio direcionado a mim, simplesmente porque eu apontei uma coisa que eu queria apontar e simplesmente porque eu incomodei falando que está acontecendo uma guerra que não deveria estar acontecendo. It really gets to be a bit of strain, so sometimes you feel like, that cave is looking good, that farm in Africa. E aí você pode, com razão, dizer assim, ela estava usando toda a voz que ela tinha para dizer que a guerra não tinha que acontecer. Sim, ela estava dizendo que a guerra no Oriente Médio não tinha que acontecer. E aí você me fala assim, por que que você não fala isso então, né? E por que que ao invés de ficar falando do que está acontecendo no mundo, você não vira um ativista para acabar a guerra? Primeiro, que não adianta. Segundo, porque essa guerra que a gente tem hoje é consequência dessa guerra que começou aqui, ó. Tudo que a gente está vivendo hoje é consequência disso aqui. Dessa guerra que não pararam na época dela. Se tivesse parado aqui, talvez o mundo estaria se acabando de outro jeito, mas não exatamente do jeito que está acabando agora. E essa guerra de agora, ela aparentemente é imparável. You know? Is that where you like to go live sometime? Porque se tivesse como parar, já teriam parado. Mas não, o Peter acha que é porque o Biden quer ganhar a eleição no ano que vem mais fácil. Então ele tá deixando a guerra para acabar mais para frente. Foda-se quem formou aí até lá. Parabéns. I would. I think so. Weren't you voted by Rolling Stone readers best and worst something in the same category? It was best female singer and worst female singer. So Tem uma revista de música, a Rolling Stones, e aí o pessoal fazia votações. Quem é mais bonita, quem é mais chata, quem é mais não sei o quê. Então, qual é a melhor música? Porque, assim, tinha tão pouco que tinha prêmio para isso, para melhor mulher na música. E aí ela ganhou os dois prêmios. Ela ganhou de melhor música mulher e de pior música mulher. it's obviously getting through. It's obviously going according to plan. Então ela falou que tá funcionando. Tá indo de acordo com o plano. Porque ela não quer agradar todo mundo. Cara, que delícia escutar Is that isso. according to plan? Yeah. I mean, I think it shows that whatever it is you're trying to do, it's definitely getting through. Not that I have any idea what it is I'm trying to do, but there you go. Significa que o que eu tô fazendo tá funcionando. Não que eu tenha ideia do que eu tô fazendo, mas eu acho que tá Not that anyone funcionando. else does either. Vocês também, vocês estão rindo do quê? Vocês também não Sometimes sabem? you say things that amaze me. I wonder if you even believe them. You said that you were ugly and hideous. Às vezes você fala umas coisas meio zoadas que você é bizonhenta e feia. Everybody feels that, though. I mean, every girl goes through phases of feeling like a dog, Tem uma sutileza maravilhosa que, sim, toda mulher tem umas fases em que a gente se sente meio que como um cachorro. Só que ela fala, we feel like a dog, e esse dog ele é muito subjetivo porque ela é mulher e o feminino de dog é bitch. Então, assim, a sutileza que ela fala e o silêncio que vem depois, junto com a risada da galera, eu posso estar viajando aqui, mas esse olharzinho do tipo, eu disse que tem dias em que eu me sinto um cachorro, você entende o que eu quero dizer? Bitch. And that day you felt ugly and I hideous? feel like being hideous today as well. Stop. Tô me sentindo horrorosa hoje. Don't you realize that you can't cut your head bald and look this beautiful if you're ugly and hideous? Well, Você tem ideia que você não pode cortar o seu cabelo careca sem ficar horrorosa se você, e ser maravilhosa do jeito que você tá se você for feia? You're a very attractive woman. You can't believe you're ugly and hideous. Você é muito bonita, você tem que acreditar nisso. I don't know. I feel better now since you think I'm attractive. Eu me sinto melhor agora que você diz que eu sou atraente. Yeah, because some people are beautiful because of their hair. Have you seen these girls in the clubs and it's like this and Algumas meninas são bonitas por causa do cabelo. she's attractive. It's like, oh, where the hell is she? Ele fala assim, algumas meninas são bonitas por causa do cabelo. Você fala, nossa, que bonita, mas cadê a mulher? Ela tá atrás do cabelo dela. All that hair. Everybody can't do this. No, it's just, I think it's because I'm Irish. A lot of Irish people, me included, we have problems with our bodies. Problems with feeling good about ourselves. Acho que tem a ver com o fato de eu ser irlandês e a gente, que é irlandês, a gente tem um problema com o nosso corpo e a gente não é tão confortável com a nossa aparência. Mas isso é toda mulher em todo lugar do mundo. But it takes someone as gorgeous as yourself. Precisa de um cara gostoso, gorgeous é outra coisa. Precisa de um cara que nem você, assim, elegante, né, pra ser convincente, pra me elogiar e fazer eu Say it acreditar. before they leave. Yeah, right. You also said Viu? Ela descompensa o cara ter vendeiro com esse jeitinho. something else that was interesting. You said all men are full of shit. Você também falou outra coisa, você falou que os homens são tudo tonto.
Os caras, os homens estão batendo palma. Why did you say that? Well, first of all, I love men. I mean, who Em primeiro lugar, eu adoro don't? macho. But I think that what I meant by that was that I think that men have a very hard time expressing themselves. I think they find it very, very difficult. Prestem atenção, isso daqui é para vocês em céu, num vídeo só, a gente trata vários assuntos. Os homens são muito... O que ela falou? But I think that what I meant by that was that I think that men have a very hard time expressing themselves. I think they find it very, very difficult. They're very anal. Os homens têm sérios problemas em se expressar. Sérios problemas em se expressarem What I meant sentimentos. by that was that I think that men have a very hard time expressing themselves. I think they find it very, very difficult. They're very anal. That, I think Os homens são muito anais e eu não vou perder tempo aqui explicando o que é a fase anal de Freud. Procura aí o que é a fase anal de Freud e entenda quais são as características que se estendem para a vida de adulto de quem teve uma vida mal resolvida nesse ponto. O que Freud fala sobre isso? Senão o vídeo não vai acabar nunca. they are. So they're anal retentive, rather, which means they're full. I think that men, and I think a lot of the time it's the full Anal retentive é um dos... São duas, né? E é uma característica específica que ela of aponta. women because we tell our little boys not to cry because big boys don't É culpa das mulheres que os homens sejam assim, porque a gente fala para os nossos meninos não choram. cry, so they grow up being completely unable to express themselves and they hate themselves for it. And E aí eles não aprendem a se expressar, eles não podem chorar, não aprendem a se expressar, e eles se odeiam por não conseguirem se expressar. because they can't express how bad they feel, because they can't express Porque se eles se expressassem no momento que eles estão sofrendo, eles chorariam, eles não podem chorar. Não é isso que ela fala. themselves, they beat up women or they drink or they, they're obnoxious E aí, ao invés de chorar porque não pode chorar, aí eles enchem a cara e batem em mulher, e, né? or whatever, But as far as being full is concerned, I think it's just because they just tell you lies all the time, don't they? Just E também, e aí, assim, mente pra caralho, né? Linda. so they can sleep with you. You sleep with them anyway. Let's say if you said to me, have it over with me, I'd say yes. You wouldn't have to talk. E aí, homem mente fala que ama só pra levar a menina pra cama, quando na verdade nem precisava, porque se você chegar pra mim e falar vamos transar, eu vou dizer pra você sim, você não precisa mentir pra mim dizer que me ama. Foda pra caralho. As meninas de 91, não, eram assim. E não adianta vir você em 2023 e falar, ai, mas eu sou desse jeito, foda-se. Você é igual a todas as outras, que hoje podem ser assim livremente. Ela não podia ser na época dela, sem sofrer todo o julgamento que ela sofreu. Por quê? Porque as mulheres de 91 não eram iguais às de hoje. Tell me you love me. They tell you they love you, Hypothetically, of course. Hipoteticamente, é claro. Supostamente, é claro. I invited you out once. I asked you if you want to go to a Laker game. Yeah, but you didn't give me a date. Well, they're on the road now. Well, we can travel, can't we? I'm here every day. I can't go, but as soon as they come back, we're I gonna hang. I live up the road. Yeah, but what I'm thinking now is, I could have gone to a Laker game with my partner John. I didn't even have to tell you that. I could have just went, knocked on your door. Look, I want them boots, and I didn't have to lie to you. No, not those, maybe. Eu não vou traduzir o flerte porque eu vou me sentir muito ridículo e ele é simplesmente maravilhoso e aí vocês se fuderam. Mas rola um climinha delicioso com várias... Rola um duelo aqui, na verdade, né? Rola um duelo de quem vai deixar o outro mais sem graça e quem vai conseguir suprimir o fato de estar extremamente sem graça pela imprevisibilidade do que o outro vai falar. No, but I actually agree with you, because guys are It's dogs. just look, Guys are dogs. you don't need to tell us you love us, okay? Meninos, vocês não precisam dizer que vocês nos We amam. want to have it off with you. It's fine. You A gente quer transar com don't have vocês. to lie to us. Não tem que mentir pra gente, não. I agree, guys are dogs. I just want to see how you articulated it, and you I didn't. mean, I love them as well. Like, I don't mean it as if I'm some man hater, because I love men. I think that men have it together sometimes an awful lot more than women do. You know what I mean? In different areas. Now, if Now I'm going to be in trouble with the feminists. if for some reason Falo que ela adora homens e que homens são muito melhores do que mulheres em muitos aspectos, é claro. E aí ela entrou. Agora ela vai ter problema com as feministas. somebody finds out that we have been hanging out, am I gonna have your purple badness Well, coming to my door if mad? you wear this jacket, though. We'll work it out. We'll work out the wardrobe thing. Yeah, I can't But, talk. I realize. is your purple badness gonna be mad at me? I wouldn't know. I doubt I'm speaking of find it Prince hard to because you know articulate the name. these articles about, and I don't know what's true. Well, I don't think that I'm a person that is thought of in anyone's mind as being dishonest or being a liar. See, I never know whether the quote in the paper is true. According to a newspaper I read, the man got pretty vicious with you. I did, but I don't really think that this is the time or the place to go into it. Okay, well, let's move on. I don't mean that disrespectfully, but No, I that's know. not good. I always tell you whatever you have to do. Tem uma parte do Prince aqui que eu não quero traduzir pra vocês também. Whatever you have to do, you do it now. Go with it. I know business is first. I mean, you gotta be careful. You gonna music, Nick? Benny, you're gonna do a song. I'm going to attempt to do a song here. And what's the name of the song? Old Irish ways and Irish laws. Okay, I think that explains it. We'll take a commercial and we'll come right back and she'll do a song for you, a very unique song, too, in a very unique way. Bom, eu não sei quanto tempo faz que eu tô gravando isso, mas a gente vai escutar essa música e eu quero que vocês entendam. Perguntem pra músicos, perguntem pra pessoa que manja muito de música se é fácil você cantar só no vocal e não ter uma banda te apoiando e não ter instrumentos musicais ao fundo.
E eu quero que vocês escutem essa música e ela vai ser muito importante porque a gente vai falar é, várias coisas para desconstruir esse pensamento burro do Peter e de pessoas que falam a mesma coisa que ele fala, das mesmas merdas que ele fala. Performing Irish ways and Irish laws. Please give it up for Sinead O'Connor. Sinceramente, eu não sei o que eu faço. Eu vou deixar o link na descrição e se você quiser ver a música sem que eu a arruine, aí você assiste o original. Eu não vou deixar a música acabar porque senão eu vou esquecer tudo que ela canta. Então, meio que eu vou arruinar a música e talvez eu até acelere, acho que eu vou acelerar. Não deixe de ver a música no original, em velocidade normal, acessando essa entrevista no link que eu vou deixar na descrição do vídeo. Irish Ways é o jeito irlandês e Irish Laws é a lei irlandesa. Eu acho que eu vou simplesmente traduzir e eu vou fazer comentários no final, beleza? Once upon a time there was Irish ways and Irish laws, villages of Irish blood. Então, existia Irish modos de vida irlandeses, existia lei irlandesa, existiam ilhas, vilas irlandesas com sangue irlandês. Waking to the morning. Acordando para amanhã. Então, imagina nessa vila, todo mundo irlandês, sangue irlandês, vivendo de jeito irlandês e o sol nascendo nessa vila. Então, imaginem esse cenário na cabeça de vocês. Waking to the morning. Then the Vikings came around, turned us up and turned us down. E aí o som caga, porque agora eu só tô escutando do lado direito, não é meu fone que tá ruim, é o áudio que tá ruim, porque isso daqui foi tirado numa fita cassete. Mas aí vieram os Vikings. A Irlanda, ela foi... Assistam Vikings e Sons of Ragnar. E aí você vai ver, assim, as incursões que a Inglaterra sofreu. E não só a Inglaterra, mas também a Irlanda. E aí vieram os Vikings e nos viraram de cabeça para baixo. Started building boats and towns. They tried to change our living. Trying to change our living. E vieram com seus navios e com... não é exatamente isso que ela fala, mas com sua cultura, e começaram a tentar mudar o nosso jeito de viver. Então eles não só nos invadiram e nos viraram para cima e para baixo, mas como construíram navios e começaram a impor o jeito deles de viverem a nossa vida. Então imagina você na Irlanda, com a sua religião, com a sua tradição, com os seus costumes, e vem os caras falando de Odin e de Thor e querendo impor as crenças e o comportamento deles no novo povo que estava sendo ali conquistado. Cromwell and his soldiers came, started centuries of shame, Soldados vieram e iniciaram séculos de vergonha. but they could not make us turn. Mas eles não conseguiram nos empenar, nos rasgar, nos destruir. We are a river flowing. Porque nós somos o rio correndo. We're a river flowing. Nós somos o rio correndo e agora eu quero me estapear porque isso daqui é bonito demais em velocidade 1 e eu coloquei em 1.7, mas talvez você já esteja me escutando acelerado. Não deixe de escutar a música original. Again, the soldiers came. De novo, mais soldados vieram. Burned our houses, stole our grain. Queimaram as nossas casas e roubaram nossos grãos. Shot the farmers in their fields. Atiraram nos fazendeiros em seus campos. Working for a living. Working for a living. E os fazendeiros estavam nos campos trabalhando pelo seu sustento, trabalhando para colocar comida dentro de casa. 800 years we have been down. The secret of the water sound has kept the spirit of the mound. Peraí que eu preciso voltar. The secret of the water sound Agora eu perdi o pedaço e eu não vou voltar mais ainda.
has kept the spirit of mine. O segredo é que a música o som do rio ele capturou o espírito dos homens. Above the pain descending, above the pain descending. Today the struggle carries on. I wonder will I live so long? E isso fez com que eles superassem a dor. E hoje essa luta ela ainda continua e eu fico me perguntando se eu vou conseguir durar mais tempo. Estou traduzindo tradução livre porque são 4:30 da manhã, eu já estou com sono. To see the gates being opened up to the people and their freedom, the people and their freedom. E aí fica essa dúvida, tá? E depois eu preciso escutar em velocidade mais baixa, para ver se é isso mesmo que eu entendi, que eu fico me perguntando se eu vou ter, até quando eu vou ter força e se eu vou ver essas pessoas com sua liberdade. Once upon a time there was Irish ways and Irish law. Era uma vez um lugar com estilo de vida irlandês e com leis irlandeses. Villages of Irish blood. Usos e costumes, né? Vilas com sangue irlandês. Waking to the morning, waking to the morning. Essa música ela é muito foda e não é só uma música, ela é uma fodendo ativista porque ela tentou tocar no coração das pessoas da Irlanda, como é que o povo no Oriente Médio está se sentindo em 1991. Porque eles estavam lá de boa, trabalhando na terra deles, com os hábitos deles, com os costumes deles e pagando os boletos deles, colocando comida dentro de casa porque eles estavam arando a terra e cultivando a terra para poder sobreviver. Vem um monte de navio falando de Thor, falando de Odin, matando todo mundo, estuprando as mulheres, matando os homens, levando os grãos depois de tacar fogo nas casas. E ainda querendo casar com as mulheres e impor costumes que não eram deles. E eles permitiram que isso acontecesse? Não, foram séculos de vergonha, mas eles mantiveram a Irlanda e eles mantiveram com muito orgulho, e hoje eles são os irlandeses com sangue, costumes e leis irlandeses. Então, o Peter tá certo quando ele fala que quem invade tá errado. Isso é óbvio. Isso é muito óbvio. O problema é que depois que você invade, você deixa marcas e você gera um espírito revanchista. E isso pode se perpetuar, esse conflito, ele pode se perpetuar por séculos. Então, esse Oriente Médio que recebeu os Estados Unidos dentro de casa e que foi obrigado a fazer o que eles queriam, quando eles conseguiram fazer alguma coisa, foi derrubar aquelas torres gêmeas. E era de interesse americano que o mundo pensasse que foi alguém de dentro dos Estados Unidos que quis fazer aquilo, porque os afegãos jamais conseguiriam. Ou seja, é melhor que você acredite em teorias da conspiração do que você acredite que os Estados Unidos é atacável e vulnerável. Porque você não pode pensar isso. Tanto que teve um monte de gente comprada para sugerir Carlos Dornelles, Deus é inocente entre eles, que aquilo era uma armação, que era os Estados Unidos, alguém dentro dos Estados Unidos que se rebelou. A gente que condena o Putin e o que ele está fazendo é errado, a gente não condena com o mesmo peso e mesma medida os Estados Unidos pelo que ele fez em 91 e pelo que ele continuou fazendo desde então. Só que agora todo aquele Oriente Médio saiu de controle. Então a Arábia Saudita está se unindo a Irã, está se unindo a outros países e estão se voltando contra Israel e Estados Unidos e estão negociando petróleo em yuan, em rublo e estão querendo que se foda.
E ah, muitas das guerras que estão acontecendo hoje, elas são guerras de ressentimento. São guerras em lugares onde a guerra já existia, são guerras para recuperação de território. E aí a coisa fica complicada, porque, por exemplo, quando é um conflito como Israel e Palestina, todo mundo tem direito, todo mundo é nativo daquela terra. E aí, quem tá certo? E aí um lado desproporcionalmente mais forte oprime, suprime o outro, e aí tudo bem, porque eles não invadiram ninguém, porque eles estão na terra que é deles. Só que o outro também era dono da terra, então, pera, é desse jeito que você quer olhar para todos os conflitos do mundo, de maneira dicotômica, e que você não pode é, estar certo se você não é democracia? Olha que negócio esquisito. Como se democracia não pudesse fazer coisa ruim e como se um país não democrático não pudesse fazer coisa boa. É interessante que a imensa maioria dos conflitos que a gente está vivendo hoje não estaria acontecendo se eles fossem parados lá atrás e se naquela época todas as pessoas do planeta escutassem essa menina cantando e falando realmente zoados Vikings que entraram na, na Grã-Bretanha invadindo, saqueando, tacando fogo e dizendo que aquilo era deles. Isso é um absurdo. Se naquela época a opinião pública tivesse se voltado aos Estados Unidos e falando a gente não e falassem a gente não pode, pelo nosso interesse de combustível barato e desenvolvimento, causar sofrimento, invasão e espólio de todas as pessoas, investindo massivo capital para que eles se dividam e se odeiem, se bombardeiem, se explodam, só para eu sair daqui com combustível barato, se isso não estivesse acontecendo, tudo que está acontecendo hoje também não estaria acontecendo. E é por isso que você tem que tomar cuidado. Porque quando você acredita que você está do lado do bem, aí você pode fazer qualquer coisa, não é? Aí você pode entrar lá e a OTAN pode resolver quando quiser. Por quê? Porque a gente está do lado do bem. Aí você entra lá e resolve. O que que você compra? Ressentimento, ódio e vingança para amanhã. É desse jeito que você quer curar o mundo. Tá errado. Tá bem errado. Eu não sei qual que é o certo. Eu não tenho uma receita para isso. Eu vou acompanhando todos os dias e o dia que eu encontrar alguma saída para isso, eu falo. E eu vou ser só uma pessoa falando sozinha, com no máximo 100, 200 aí escutando e talvez achando que eu tô pegando pesado demais com uma coisa que eu não devo estar nem pensando. E aí talvez vocês estejam certos. Mas vamos ver, né? Se houver alguma coisa para ser vista no futuro, vamos ver no que vai dar. Isso eu fiz com carinho. É, quase 5 da manhã, não tinha como ficar muito bom. Espero que vocês me perdoem por isso. Grande abraço.